Alô, crianças, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Bom, de acordo com a enquetezinha que eu coloquei no Insta, o pessoal aparentemente está dando uma sofrida legal para pensar em análise combinatória do Enem. Então, nada mais justo do que eu dar uma olhadinha neles, resolver e verificar se eu ajudo vocês um bocadinho, certo? Primeira coisa, vamos começar pelos detalhes. E quando eu falo detalhes, olha bem nos meus olhos. Criançada, quando a gente fala de Enem e análise combinatória, respira primeiro, chora depois. Por quê? Porque com certeza você já está pensando, ai meu Deus, mas todas as fórmulas e como eu adivinho, se arranjo, se é combinação, ai meu Deus, será que a ordem importa? Parou, parou, parou. Você precisa pensar primeiro no seguinte, o Enem não quer saber se você é o decorador monstro de fórmulas. O Enem, ele gosta de saber se você, ao pegar um exercício, você consegue ler ele bonitinho, você consegue entender o que ele quis te dizer, e aí depois ele quer saber se você consegue modelar uma expressãozinha que resolve aquele problema. Tem exceções? Tem. Então por isso eu vou tentar fazer o máximo de exercícios que eu puder. Faz aquele feedback clássico que vocês fazem com a galera que streama os bagulhos, certo? Então vamos lá. Essa questão 140 é uma questão da prova... Uou, já comecei fazendo tosquice. Ela é da prova do ano passado, prova de 2024 para 2025. Vamos colocar aqui, ó. Ela é uma provinha de 2024, que eu classifico como uma prova fácil. Ela foi pouco conteudista nesse aspecto, mas teve uma ou outra ali que ele queria saber se você estava no esquema. Vamos começar então com essa aí. Para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem 2 semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60. Alô você, ele já me deu uma informação importante. Admita que o instante de chegada de um ônibus em cada semáforo é aleatório. O que ele está tentando te dizer é o seguinte, se você chegar perto do semáforo, já começamos com habilidades de desenho, você vai ver que independente de quantas luzes ele tiver, a luz vermelha vai ficar acesa por 15 segundos a cada 60 segundos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 60 segundos que duram um loop... Ai, você fala, pera, loop? Olha as palavras difíceis. Os 60 segundos de loop, eles têm 15 segundos vermelho e todo o resto é qualquer outra cor. Não sei que tipo de semáforo é esse. Mas a ideia é, dos 60, 15 são vermelhos. Admita que o instante de chegada de cada semáforo é aleatório, então quer dizer que você pode chegar e encontrar qualquer coisa. O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles, obtendo 15 sobre 60. Parabéns, engenheiro. Bruto. Mentira, eu tô fazendo uma zoeira, mas é porque eu já vi uma galera dar umas surtadas de pensar que se é 15 a cada 60, então quer dizer que são 75 segundos de loop, onde 15 são de vermelho. Não, aqui ele já está deixando claro. São 15 de vermelho para cada 60. 60 é o tamanho do loop. A partir daí, estabeleceu-se uma mesma redução na quantidade do tempo, em segundos, em que cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem seja igual a 4%. Primeira coisa, o exercício está falando que você vai encontrar o primeiro semáforo, e o segundo semáforo. E que a chance de ambos, e é por isso que o E entra na brincadeira, porque ele está falando que ambos estarem vermelhos, ou seja, tanto o primeiro quanto o segundo tem até uma relação de simultaneidade. Aqui a gente está falando que eu vou encontrar os dois simultaneamente vermelhos. E que a chance disso acontecer é de 4%. Só que, galera, eu não sei para quanto vai o tempo de cada semáforo. E quando eu não sei um bagulho, sei lá, eu vou colocar X. Eu vou colocar que o primeiro semáforo tem uma probabilidade X de estar vermelho. O segundo, como ele tem que se basear no mesmo comportamento do primeiro, ele também vai ter segundo. E o que essa simultaneidade vai fazer comigo? Quando as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, têm que acontecer simultaneamente,
uma e a outra, a gente diz que quem calcula a maneira que isso pode acontecer é um tal de PFC, princípio fundamental da contagem, que pra gente acho que a frase melhor é o princípio multiplicativo. Quando duas coisas acontecem simultâneas, a chance das duas acontecerem ao mesmo tempo é a chance da primeira vezes a chance da segunda, que de acordo com o exercício, toma aí 4%. Pro, você não escreveu 4%, você escreveu 4 sobre 100. Vou deixar você refletir um pouquinho a respeito do que eu estou falando. X vezes x dá x ao quadrado. E x ao quadrado é igual a 4/100. Vamos lascar aquela raiz quadrada malandríssima? Vamos. Isso vai dizer para mim que a raiz quadrada do 4/100 é 2 décimos, que eu posso até já falar para vocês que é a mesma coisa que 20/100. 20% de você achar cada um deles. Mas aqui eu vou fazer uma arte. O exercício não falou para você, ele não falou para você 15/60 à toa. 15/60 é a probabilidade de você encontrar um semáforo vermelho. Só que 15/60 é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 25%. Então eu transformei a relação entre tempos numa porcentagem, numa probabilidade em porcentagem. Eu não consigo fazer a volta disso para esse cara? Eu acho que eu consigo. Acho que se eu ignorar os dois zeros e pensar no 2/100, o que vocês acham que vai acontecer se eu multiplicar em cima e embaixo por 6? Como eu disse, esquece o zero, esquece o zero, esquece o zero. Isso aqui vai dar 12/60. Pô, guys, isso aqui não tá me falando que de cada 60 segundos do tamanho do loop, 12 serão dele vermelho? Antes era 15, agora foi para 12. Isso quer dizer que... Ai, por que eu fico clicando na tela errada? Eu não sei o que eu tô fazendo. Ele está me dizendo que se antes eram 15 segundos, precisam cair 3 segundos para eu ter a nova probabilidade. Eu preciso cair para 12 segundos. 3! Alternativa B. Ou seja, se eu diminuo 3 segundos de vermelho para cada um deles, a chance cai. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Mas agora vamos para o próximo exercício, porque esse aí foi fácil, mas eu vou dizer para você que o grande pepino desse exercício é você fazer esses cambalachos que eu fiz no decorrer. Por isso que cada questão que você faz te dá um repertório, para caso alguma questão depois aconteça de uma maneira parecida, você já vai falar, uou, lembrei daquela questão do semáforo. Será que eu consigo fazer a mesma coisa? Essa é a ideia. Porque vocês perceberam que eu não usei nenhuma fórmula. Usei uma relação, usei o princípio multiplicativo. Mas eu só usei porque eu li o exercício com o olhar de uma pessoa que está procurando informação. E isso serve sempre para uma questão de combinatória. Serve para você perceber os padrões e aplicar eles em situações diferenciadas. Sacaste? Então vamos lá, vamos continuar brincando. Vamos agora para o exercício 139. Esse aqui, as alternativas já parecem meio intimidadoras. Pero, não é para tanto. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas que cuidam do coração. Cultura. E 6 médicos neurologistas que cuidam dos neuros. Em seu quadro de funcionários, para executar uma determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo... nossa, eu vou até mudar a cor. Ai, meu Deus do céu, alguém me ajuda? Alguém poderia chamar a polícia, porque ele usou o pelo menos. Pelo menos, moçada, alô, repertório? Pelo menos está gritando para vocês que o seu sinônimo é no mínimo. O que quer dizer que eu preciso ter, no mínimo, 3 cardiologistas. Só que no mínimo 3, considerando que eu tenho uma equipe de 5, quer dizer que eu posso ter uma equipe com 3 cardios,
com 4 cardios e com 5 cardios. Só que aí você pensa, se a minha equipe precisa ter 5, essas duas primeiras situações vão sair meio defasadas, não vão? Porque se eu tenho 3 cardiologistas, eu preciso de 2 neuros para essa brincadeira. Se eu tenho 4 cardiologistas, eu preciso de 1 neuro. Mas e se eu tiver 5? Eu preciso de 0 neuros. Quem liga para neuros? Agora, dito isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o português, patrão. Eu vou ter que ler isso aqui da maneira que eu quero estruturar a minha conta. Vamos pensar como caso 1, caso 2 e caso 3. O caso 1 quer dizer que eu preciso de 3 cardiologistas e... eu gosto de padrões. Eu preciso de 3 cardiologistas e eu preciso de 2 neurologistas. Mas olha o detalhe. Eu preciso de 3 cardiologistas de 5. Não, de 5 não, que de 5. Eu preciso de 3 cardiologistas de 7. E eu preciso de 2 neuros de 5. E por que eu estou exaltando o total? Porque para uma pessoa que já está estudando análise combinatória, ela vai ouvir a frase: eu preciso escolher 3 cardiologistas de 7, quer dizer que dos 7 cardiologistas, eu estou escolhendo 3. Isso aqui, criançada perdida, é chamado de binomial. O binomial, ele está te dizendo, olha, de um total de elementos, de quantas maneiras eu consigo escolher uma quantidade deles? Mas essa palavra eu estou usando de propósito. Porque se eu estou falando que eu meramente preciso escolher, isso quer dizer que não importa em que sequência eu escolher eles. Eu só preciso escolher 3 deles. Então, se são 7 cardiologistas e eu preciso escolher 3, vamos supor que eu escolha o cardiologista 1, o cardiologista 2 e o cardiologista 3. Mas e se eu tivesse escolhido o cardiologista 2, o 3 e o 1? Pô, pro, você escolheu os mesmos. A sequência é diferente. A sequência em que eu escolhi é diferente. Mas para o meu exercício eu não preciso formar uma sequência, porque eu só preciso escolher. Aí você fala, tá bom, entendi, eu preciso escolher. E aí que a gente usa o binomial, que por sinal também pode ser visto como o tema combinação. Combinação fala a mesma coisa do que eu acabei de te falar, que você tem um total de elementos e você precisa formar combinações entre eles. Você precisa escolher alguns deles. E para os neuros? Para os neuros é parecido, né? Só que eu coloquei, agora que eu percebi, eu coloquei 5 aqui, mas na verdade eu fui panguão, porque na verdade são 2 de 6. Sorry. Dos 6, eu preciso escolher 2. E como eu preciso escolher os 2 ao mesmo tempo, o primeiro e o segundo, já sabemos onde isso vai dar. Só que como eu resolvo o tal do binomial? O binomial tem uma formulinha pronta para ele. O que nesse caso vai ser bom, porque quando você olha para as alternativas, elas estão com... Cliquei na tela errada de novo. Eles já colocam isso aqui para você olhar e falar, caramba, que conta de maluco é essa? Porque o Enem, às vezes, já coloca como a fórmula seria se ela tivesse desenvolvida, para você só verificar se aquilo condiz com a sua montagem. No caso, um binomial de 7 que escolhe 3, na verdade, vamos até generalizar mais. Um binomial de N que escolhe K, onde N é o total, K é a quantidade de elementos a serem escolhidos, onde N é natural. Pô, eu não posso escolher de 7 cardiologistas e meio. E o K, novamente, ele também tem que ser natural. Porque se eu tenho 7 cardiologistas, eu não posso escolher 2,5. Não posso escolher negativos, então é tudo natural. E ainda por cima, o K de preferência tem que ser maior do que N, porque eu não vou escolher mais do que a quantidade de elementos que eu já tenho. Isso vai ser sempre o fatorial do de cima dividido pelo fatorial do de baixo, vezes o de cima menos o de baixo, fatorial. Isso aqui é a tal da combinação. Professor, fatorial? O que raios é fatorial? O que raios é fatorial?
Se eu falo para você 7 fatorial, eu estou falando rápido porque eu já estou presumindo que você já tem um conhecimento básico sobre isso. Caso você não tenha, avise que eu faço mais vídeos. 7 fatorial é você pegar o 7 e você multiplicar por todos os antecessores inteiros dele. Naturais, perdão. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E você freia aí. Porque o 0, apesar de ser o antecessor do 1, se eu colocar o 0 ali e sair multiplicando, vai zerar tudo, né? Então, são todos os antecessores naturais até o 1. Como que isso fica para o nosso parceirinho aqui? Isso fica 7 fatorial sobre o de baixo fatorial, que é 3 fatorial. E o de cima menos o de baixo, 7 menos 3, dá 4 fatorial. Olha as alternativas de novo. Aqui tem... Aqui tem, aqui tem também. Essa aqui não tem, já estou tendencioso a eliminar ela, mas não vou fazer isso primeiro porque eu quero dar uma chance para todos. Agora, e o 6 que escolhe 2? É 6 fatorial sobre o de baixo fatorial, que é 2 fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, 4 fatorial. Por que eu estou fazendo esse barulho? Não sei. Olha só, eu já ia clicar na tela errada. Olha só. Olha só, olha só e olha só. Então, já começamos bem. Muitas alternativas têm isso. Mas aqui a gente também já pode analisar como ele está relacionando essas coisas. Porque aqui, por exemplo, ele está multiplicando. Gosto, porque é o que a gente tem que fazer, porque é uma e a outra. Aqui ele está somando. Esquece. Aqui ele está somando. Aqui ele está multiplicando. As nossas alternativas estão começando a ficar melhores. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é para eu escolher 3 cardiologistas e 2 neuros. Mas eu também tenho a circunstância. De escolher 4 e de escolher 5. Será que eu realmente preciso montar todo o resto ou se eu olhar para as alternativas eu já vou ter uma epifania da hora? Olha bem para essa alternativa aqui. Eu cliquei na tela de novo. Olha bem para essa alternativa aqui. Temos. Alguém saberia me dizer o que é isso aqui? Em comparação com os outros? 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Pô, professor, parece só que ele mudou a ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Parabéns. Mas aqui ele colocou de propósito, porque enquanto aqui a gente montou como o de cima fatorial com o de baixo fatorial, aqui ele está tentando te induzir a pensar que ele fez a mesma coisa. Então ele está tentando te falar que isso aqui é 7 que escolhe 4. Pera, 7 que escolhe 4? E esse próximo? 6... Eu não vou nem falar o que eu fiz. 6 fatorial, 1 fatorial. 6 que escolhe 1? 7 fatorial, 5 fatorial. 7 que escolhe 5. E 6 fatorial, 0 fatorial. 6 que escolhe 0. Alternativa E, sem fazer nenhuma conta, porque não era a proposta do exercício que você fizesse qualquer conta que fosse. Sacar a premissa? Sacar a proposta? Fiquem espertos. O Enem não quer necessariamente que você faça a conta. Ele quer que você saiba montar. Continuando. Nossa, textão! Chamem a família de vocês para eles prestarem atenção, porque este aqui é bom. Criançada, vamos pensar o seguinte. A criptografia refere-se à construção e à análise de protocolos que impedem terceiros de lerem mensagens privadas. Bonita essa frase, hein? Júlio César, imperador romano, utilizava um código para proteger as mensagens enviadas aos seus generais. Assim, se a mensagem caísse em mãos inimigas, a informação não poderia ser compreendida. Nesse código, cada letra do alfabeto era substituída pela letra 3 posições à frente, ou seja, o A era substituído pelo D, B pelo E, C pelo F. Olha o desenho. Antes, o A estaria relacionado com o A, mas ele deslocou o alfabeto 3 casas para a direita, para agora o A estar associado com o D, o B com o E,
o C com um F. O que uma letra segue, as outras seguem também. Todas foram deslocadas 3. Percebam que a última, que é Z, vai até o C. Mas você fala, por que C? Porque é o anterior do D. É fechar o ciclo. Agora, para esse código, o C é a última letra, porque ele representa o Z, que é a volta do alfabeto. Qualquer código que tenha um padrão de substituição de letras como de escrito é considerado uma cifra de César, ou um código de César. Note que, para decifrar uma cifra, basta descobrir por qual letra o A foi substituído, pois isso define todas as demais substituições. Se o que foi feito para uma letra foi feito para outras, se eu descubro uma, eu descubro todas. O cara só está tentando te induzir a pensar no A. Mas faria diferença escolher qualquer uma das outras letras? Não. Bastaria você saber quanto ela foi deslocada com relação à posição original dela. Uma mensagem em um alfabeto de 26 letras foi codificada. Considere a probabilidade de descobrir aleatoriamente o padrão usado e que uma tentativa frustrada deverá ser eliminada. Bom, se o cara errar, ele não vai tentar de novo a mesma letra, porque isso não faz sentido, né, meu brother? Qual a probabilidade de eu descobrir o padrão dessa cifra de César? Ai, deixa eu pegar uma caneta. Apenas na terceira. Por que a gente não lê isso como se fôssemos crianças? Apenas na terceira significa que a primeira ele vai errar. Ele tem que errar. A segunda, ele também vai errar. Porque agora eu consigo pensar no seguinte: qual é a probabilidade do cara errar a primeira? Errar a primeira, primeiro, o que é uma probabilidade? O que é a probabilidade do evento 1 acontecer? Uma probabilidade é sempre determinada pelo número de maneiras que são convenientes para mim. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Melhorou. A quantidade de maneiras que algo é conveniente para mim com relação ao total de coisas que podem acontecer. A gente chama esse S de espaço amostral. Espaço amostral representa tudo o que pode acontecer naquela situação. Como que isso vai funcionar? Bom, eu tenho que errar. Isso quer dizer que eu não posso acertar. Bala. Eu não posso acertar, o que quer dizer que no meu espaço amostral, no meu total de coisas, não pode ter a letra certa. Então, das 26, eu só posso ter 25, porque eu não posso incluir nas minhas hipóteses totais e válidas a maneira de acertar, porque eu quero errar. Pro, mas e em cima que você vai colocar o número de casos favoráveis, o número de erros? Eu vou colocar 24, patrão. 24? Mas não tem uma certa para todas as outras estarem erradas? Sim. Pero, que tipo de decodificador você seria se ao testar qual letra é a letra A, você chutasse a letra A? César, meu bom senhor, eu acredito que se eu tô tentando procurar a letra A, e se ela estivesse na letra A? Isso não é um código, né, papai? Ele não pode testar a letra da qual ele estava inicialmente relacionado. Então eu não posso testar a letra A, porque é a letra que eu estou tentando decodificar, e eu não posso colocar a letra certa. Então eu tenho duas hipóteses a menos das 24. Isso para o primeiro caso. Mas e para o segundo? A segunda eu também tenho que errar, mas eu não posso errar do mesmo jeito que eu errei a primeira. Então eu já não tenho mais 25 possibilidades. Eu tenho 24 no total porque eu não posso incluir a anterior. E como eu já testei uma na anterior, eu também preciso reduzir essa quantidade. Então agora eu tenho menos chance de errar, mas eu ainda tenho que errar. Então agora eu tenho 23 em 24. Mas na terceira, eu tenho que acertar. E para eu acertar, só tem uma válida, que é a certa, das 23 que sobraram. Só que aí, olha a jogada. Eu tenho que errar a primeira, e errar a segunda, e acertar a terceira.
já sabemos onde isso vai chegar, né, moçada? Que é a probabilidade de eu errar a primeira, 24 em 25, e errar a segunda, 23 em 24, e acertar a terceira. Agora que eu percebi que eu desloquei muito a tela aqui, né? Calma aí. E acertar a última, que é 1 em 23. Olha a alternativa, cadê? 24, 25, 23, 24, 1, 23. Alternativa E de E. Fácil, mas você tem que pensar. E essa armadilha de você não poder testar a letra coerente do negócio, talvez seja esse o calcanhar de Aquiles do negócio. Último da prova de 2024, esse aqui só para os idosos, só para a melhor idade. Por quê? Porque com certeza você que é jovem nunca mais viu um celular ou um telefone que não tem um tecladão na tela. Ele tinha só números. E aí ele fala que para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário tem que cadastrar uma senha, utilizando essa monstruosidade de teclado. Meu Deus, que horror. Isso é muito velho, galera. Isso é muito velho. Só que o que isso está dizendo? Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque dessa tecla mostra sequencialmente os caracteres 2, A, B e C. E para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu quisesse falar meu nome, Paulinho, eu teria que vir aqui, ó, começando por aqui. Se eu apertasse 7 uma vez, apareceria contextualizar a brincadeira pra gente. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar a sua senha é, galera, aqui ele virou o jogo. Se eu só quero cadastrar uma senha, isso me importa quantas vezes eu vou apertar o botão? Não, só me importa qual é a informação que está ali. Então não importa quantas vezes eu vou apertar, só importa qual informação está lá. Apertar botão é o exercício só contextualizando para vocês. Agora vamos ler o parágrafo que importa. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 2 algarismos distintos, número e número, e 3 letras diferentes, letra, letra, letra. Nessa ordem, sem repetições, por isso que ele fica falando da ideia de distintos e diferentes. Um funcionário irá cadastrar sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0. Quantas senhas eu consigo fazer fingindo que os outros botões não existem? Tá, eu tenho os números. A previsão para amanhã em São Paulo é de tempo predominantemente ensolarado com máxima de 26 graus Celsius e mínima de 15 graus. É a Alexa. Não fecha com o robô. Vai fazer frio amanhã, de acordo com a Alexa. Então, criançada, o que me importa aqui é, esses números são 5 e eu posso escolher qualquer um deles para a primeira casa. Eu não posso repetir números. O que quer dizer que para a próxima casa só me sobram 4 números. Essa é a parte até que fácil. O problema são as letras, porque cada uma dessas teclas tem letras por trás dele. Por exemplo, quando você olha para a tecla 1, não tem letra. 1 não tem nenhuma letra, 0 letras. 2, por sua vez, tem as letras A, B e C, que são 3 letras. 5 está associado com J, K, L, que também são 3 letras. Percebeu que eu não estou me importando com quais são? Eu estou me importando com quantas são? 7 já é diferente. 7 está associado a 4 letras. P, Q, R, S.